Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal. Hoje com o capítulo do livro Encontro Marcado, que é um livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo de hoje, o título é Idiotia. E ele vai tratar de um tema muito importante, Emmanuel nos traz lições acerca de um tema muito importante e, primeiramente, é importante para nós entender o significado desse termo, idiotia. A idiotia ela é uma deficiência mental grave, que impossibilita aquele que a tem, muitas vezes decorrente de uma lesão cerebral, e é por isso que o tema de hoje fala sobre as lesões mentais cerebrais irreversíveis, que levam a esse quadro, e que muitas vezes provocados por essas lesões, mas que impossibilitam o espírito, que habita aquele corpo, o corpo de quem tem essa lesão, essa deficiência mental grave, de ter uma vida autônoma, de responder, por exemplo, pelos próprios atos. Então, muitas vezes, inclusive, eu preparando o estudo, estava pensando, usamos esse termo de uma forma tão banal, de uma forma, às vezes, para diminuir o outro, usando de uma forma pejorativa, e entendendo e estudando, a gente se aprofunda em algo que é muito relevante e muito importante, e acerca, como eu falei, desse tema que Emmanuel nos traz as lições de hoje. Então nós vamos começar ali com os destaques do capítulo, começando pelo primeiro parágrafo. Um pouquinho antes nós vamos fazer só uma introdução que é importante, qual, dito a respeito do termo, do entendimento do termo idiotia, que significa essa deficiência mental grave, mas o porquê, quais espíritos seriam, vamos colocar assim, teriam uma missão tão dura, tão difícil, e qual o entendimento da doutrina espírita acerca dessa restrição severa que o espírito que habita aquele corpo tem. Há mérito para o espírito em habitar esse corpo, nessa missão verdadeira, encarcerado ali naquele corpo físico com limitação severa. Tudo isso o capítulo de hoje vai abordar e vai trazer luz para o nosso entendimento acerca desse tema. Então, o primeiro parágrafo do capítulo traz: surge aqui e ali quem pergunte por eles, os tiranos que ensoparam o mundo de lágrimas, conhecidos por lamentáveis fazedores de guerra. Apropriavam-se da autoridade e comandavam o extermínio das cidades que se lhe rendiam sem restrições. Então, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel já nos traz um pouco sobre aqueles que, em uma determinada reencarnação, eles assumem esse papel de espíritos encarcerados num corpo com tamanha restrição de desempenho, vamos colocar assim, inclusive, como nós falamos, impossibilitado até de responder pelas próprias ações, os próprios atos. Então, ele traz, nesse primeiro parágrafo, desde já para nós uma ideia daqueles que acabam por colher, e até mais do que isso, como nós vamos ver, por misericórdia de Deus,
por misericórdia divina, acabam nesse papel, né, e representando esses papéis e sem dúvida, com grande responsabilidade, né, nesse desempenho para a continuidade da sua jornada, né. Então, lembrando sempre, né, de estudos que nós já fizemos, né, nós somos herdeiros de nós mesmos, né. Então, esses que no ontem, né, ensoparam um mundo de lágrimas, né, fazedores de guerra, né, exterminando cidades e causando tanta dor e sofrimento ao outro, recolhem em um determinado momento, né, as consequências dos seus atos no passado, né? Sempre, como nós falamos, à luz da justiça de Deus, né, da misericórdia de Deus, e é isso que Emmanuel nos traz nesse capítulo, né? Aí ele continua sobre esses tiranos, né? Passavam quais ciclones pestilentos, incendiando sítios prósperos, aniquilando homens dignos, abatendo enfermos, desrespeitando mulheres, empalando fugitivos ou decepando os braços de crianças inermes, né? Então, olha, né, a responsabilidade, né, que cai sobre o ombro desses, né, em função das suas decisões, dos seus atos infelizes, né? Mais uma vez, né, no mecanismo perfeito da justiça de Deus, né, aqueles que são responsáveis por atos tão brutais, tão cruéis, né, em um determinado momento de sua vida imortal, que é a vida do espírito, né, sem dúvida que recolheriam os frutos da semeadura desequilibrada do passado, né. Entretanto, nas seges nas carruagens, né, nas carruagens purpuradas e nos palácios faustosos, em que transitavam sorridentes na direção do sepulcro, repontavam sem que eles mesmos percebessem as maldições dos sacrificados, né. Nesse momento do parágrafo, não deu para trazer aqui, porque é muito extenso, né? Mas nesse momento, nesse parágrafo, nessa altura do capítulo, Emmanuel fala que, né, como ele coloca ali, na direção do sepulcro, ou seja, após a desencarnação, né, de volta ao plano espiritual, encontraram, né, a situação daqueles a quem tanta dor infligiram, né, e esses espíritos em desespero, né, em gritaria, né, em perseguição àquele que seria, né, esses, né, tiranos que representaram tanto sofrimento a eles no passado. Então, na continuidade da vida, né, dessa vez no plano espiritual, de volta ao plano espiritual, encontravam, né, os seus sacrificados em situação de desejo, né, profundo de vingança, né. Atormentados, então, por muitas das vítimas que não lhe desculpavam a crueldade, humilhados e desditosos, suplicaram da providência divina a própria internação provisória em celas de esquecimento e renasceram na esfera do raciocínio deformado e entenebrecido. Então, olha aí, nesse parágrafo, né, a manifestação, né, perfeita da justiça de Deus e da providência divina, né? Por que a providência divina, né? A misericórdia de Deus se manifestando, né, permitindo a esses atormentados, né, aos tiranos do passado, que enfrentando, né, aqueles que a tanto dor e sofrimento impuseram, né, da sua vez pede, né, a internação provisória, esse termo aí é fundamental, né, provisória, a situação, né, pois, independente do grau do erro, do equívoco a que se submeteram, né, são eles também filhos de Deus, né,
E esse, que é o Pai de amor e misericórdia, possibilita, né, após a internação lá nas celas do esquecimento, renascer, né, num corpo com o raciocínio deformado, né, ou seja, né, com tamanha limitação para o exercício do próprio livre-arbítrio. Né? E aí, essa parte é o encerramento do capítulo, mas tão belo quanto, né, a lição, pois Emmanuel nos conclama, né? Quando passes diante de um irmão torturado por lesões cerebrais irreversíveis, não lhe voltes o rosto, nem recorras à eutanásia inconsciente. Quase sempre, o companheiro situado na provação temporária da idiotia é um gênio fulgurante, reencarnado na sombra, a estender-te o pensamento aflito e mudo, necessitado de compaixão. Então, olha que encerramento bonito, né, que Emmanuel faz, né, nos chamando para aquilo que para o nosso papel como espíritas e como cristãos verdadeiros, né, para que a gente, diante de um irmão nessa condição, não o julgue, né? Olha como ele fala, né? Não lhe voltes o rosto, né? Não julgue aquele que ali se encontra naquele papel, né? E nem recorras à eutanásia inconsciente. Olha que termo forte, né? Eutanásia inconsciente. Né? Por quê? Porque aquele que ali se encontra, independente dos erros do passado, né, é um irmão, né, que nos pede a compaixão, né? E olha o mecanismo, né, que Emmanuel deixa claro, né, através do pensamento aflito e mudo. Né? Então, nesse momento, né, em que somos, né, chamados né, dentro dessa explicação sublime que Emmanuel nos trouxe, né, somos chamados a pensar, né, como se julgadores fôssemos, né, que aqueles que ali se encontram recebem o que merecem. Não, né? São os nossos irmãos necessitados, né, de compaixão, e a nós, como espíritas e cristãos, né, o papel de, né, independente daquilo que fizeram e que nós sequer alcançamos, né, pois também por misericórdia de Deus temos, né, o véu do esquecimento, mas sim o exercício de amor e de compaixão que nos cabe, né, sendo solidários a esses irmãos na sua dor e no seu sofrimento. E sobre a idiotia, eu trouxe lá do Livro dos Espíritos a pergunta 373, né, em que Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos instrutores: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Então, dentro né, do que a gente, do que o capítulo nos traz, né, sobre o tema, e aquilo que eu perguntei lá no início, né, o mérito dessa, né, dessa passagem, né, do espírito por essa condição. E aí os espíritos instrutores respondem a Kardec, né? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Olha que importante aí, né? A resposta dos espíritos lá na questão 373. É tudo que a gente colocou no slide anterior, né? Uma expiação decorrente do abuso de faculdades, ou seja, do abuso, né, do livre-arbítrio, das decisões equivocadas e do semeio, né, da semeadura, né, da má semente, né, e inevitável a colheita, né, pelo próprio espírito. Né. Mas olha esse termo que é importante, né, um estacionamento temporário, ou seja, o espírito, né, que ali habita aquele corpo, temporariamente cerceado, né, nas suas faculdades e na sua condição, né, até, não diria evolutiva, né, porque ele desempenha esse papel e dando passos
né, rumo à evolução, né, mas na sua condição plena, né, de exercício das faculdades. Né? Então, temporário porque, né, findo esse papel, o espírito, né, volta ao plano espiritual em nova condição de continuidade da existência. Né? E para fechar, né, sobre o mérito também, lá no Filosofia Espírita, Miramês por João Nunes Maia, né, ele nos traz acerca desse tema. Né? O mérito é muito grande quando o espírito recebe a dor em seus caminhos. É por ela que a alma conhece a libertação espiritual. Aparentemente, ela assombra quem sofre, porém, no fundo, ela é a luz que nos faz entender o amor do Pai para com todos nós. Né? Então, mérito muito grande daquele espírito que passa por essa condição, né, que assume essa condição de cerceamento, né, essa condição aguda, né, ali que o espírito se encontra temporariamente estacionado, né, sofrendo, sem dúvida, né, nessa condição, mas com um objetivo, né, um objetivo da própria libertação. Né, e para nós, né, a luz que nos faz, né, como eu disse, entender o mecanismo da justiça divina e da misericórdia do nosso Pai Celestial para com todos nós. Agradecemos a todos e até o próximo estudo.